A sua fé tem crescido? Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez, agora para iniciarmos o estudo de 2 Tessalonicenses. Mas antes é necessário que a gente faça então alguns pedidos. O primeiro pedido é que você não apenas curta, mas compartilhe também esse áudio, esse vídeo com seus familiares e com seus amigos para que eles também venham ser edificados. A gente pede também para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. E temos pedido também para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então, às segundas-feiras, às 15 horas, nós temos lido o Sermão do Monte com John Stott. Às 20 horas, a gente tem o Panorama Bíblico, onde estamos estudando o livro de Gálatas. Na quarta-feira, às 19 horas, nós estamos lendo o Sermão do Monte. Na quinta-feira, às 14 e às 20 horas, nós estamos estudando o livro de Atos. E a nossa escola bíblica de domingo. Então, domingo, 8h30 da manhã, nós estamos estudando 1 Pedro. E domingo, às 17 horas, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Então venha, participe de pelo menos um desses estudos, porque certamente você será edificado, você vai aprender um pouco mais a respeito da Palavra de Deus. E depois então desses pedidos, vamos então para o nosso texto hoje, 2 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do versículo 3. Então, 2 Tessalonicenses 1, a partir do versículo 3, diz: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo porque a fé que vocês têm cada vez mais e muito aumenta o amor de vocês uns pelos outros. Portanto, por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causaram tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Então, algo que é importante a gente lembrar aqui a partir desse texto é que 2 Tessalonicenses provavelmente foi escrita 6 meses depois de Paulo ter escrito 1 Tessalonicenses. E a gente sabe também que a igreja estava sendo perseguida. Então, quando você lê lá em Atos capítulo 17, a partir do versículo 1, você vai ver a chegada de Paulo lá então na igreja de Tessalônica. E a forma como ele foi tratado e perseguido naquela região ali chamada de Macedônia, né? Então ele teve que acabar saindo de Tessalônica, indo para Bereia, de Bereia ele foi para Atenas e de Atenas ele chega então em Corinto. Isso tudo você vai ver ali, capítulo 17 e 18 ali, né, de Atos, do livro de Atos. E então a igreja ali começou a ser perseguida. Nós falamos ali na ocasião em que nós estudamos 1 Tessalonicenses, que lá no capítulo 17
O Jason, ele vai ser punido por causa do evangelho. Versículo 7 fala que Jason recebeu, Atos capítulo 17, versículo 7, fala que Jason os recebeu em sua casa, todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Essa era a acusação que fizeram a Jason. E ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. E aí no versículo 9 fala que então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Mas então aqui começa a perseguição à igreja em Tessalônica. Essa perseguição que começou aqui em Tessalônica vai continuar, essa perseguição até Paulo em Bereia. E ali em Bereia, então, o pessoal, quando descobre que Paulo está em Bereia, vai para Bereia atrás dele, e aí os irmãos pegam Paulo e aí então conduzem lá para Atenas, no versículo 16 de Atos capítulo 17. Então a igreja estava sofrendo muitas perseguições e Paulo ficou sabendo dessa perseguição, como a gente já explicou lá no início, lá no capítulo 1 e capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. E aí agora ele escreve novamente, porque ele recebe novas notícias da igreja, que a igreja está sendo perseguida. Mas ele começa então falando aqui que ele dá graças a Deus porque a fé dos irmãos de Tessalônica tem crescido cada vez mais. E aí, no versículo 4, ele vai falar a respeito da perseverança e da fé que são demonstradas por causa da perseguição e tribulação que essa igreja está passando. Então, eu não sei o que você está passando, eu não estou passando por um momento fácil nesses dias, e eu entendo que essas circunstâncias que envolvem a nossa vida precisa, como Paulo está falando aqui, fazer com que a nossa fé cresça e produza em nós, como está escrito aqui no versículo 4 também, esperança. Então nós precisamos perceber os momentos em que nossa vida vai caminhando e vai sendo afligida por certas situações, como que nós vamos nos comportando diante dessas circunstâncias. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós devemos ter bom ânimo. Então é um estímulo para a gente perseverar nas situações. E o que a gente vê acontecendo com algumas pessoas, alguns às vezes irmãos da igreja que a gente tem contato, é algo que Jesus fala lá em Mateus capítulo 13, a respeito dos 4 tipos de semente que são semeadas, Então fala lá, Jesus falando que o semeador saiu a semear, e aí então teve uma semente que caiu na beira do caminho, teve uma outra que caiu no solo pedregoso, teve uma outra que caiu no meio dos espinhos, e a que caiu num terreno bom. Então, aonde que está essa semente do evangelho que foi plantada? Que tipo de solo que se encontra aí no seu coração? Porque eu recomendo que você dê uma lidinha, não vou entrar aí agora no texto, mas dê uma lidinha ali em Mateus capítulo 13, que o Mateus capítulo 13 começa com Jesus falando a respeito disso, e um pouco mais para frente, ainda no capítulo 13, Jesus vai trazer a explicação do que são esses solos, Então esse tipo de terreno, o que é cada um desses terrenos, o que representa cada um deles. Porque as circunstâncias da vida não podem nos afastar do nosso Deus. Ela tem que nos levar para mais perto do nosso Deus. Então, se somos perseguidos, e Paulo vai continuar aqui no versículo 6, se nós somos perseguidos, passamos por tribulação, Deus vai retribuir essa tribulação a quem nos tem causado essas tribulações. E nossa esperança não está aqui nesse mundo. Não é para a gente achar que às vezes as circunstâncias
vão aliviar e podem ser aliviadas, e nós devemos pedir para Deus trazer esse alívio para a gente, mas a nossa esperança vem do Senhor, e aí está falando, o texto continua falando a respeito da volta do Senhor, e que é para lá que a gente tem que olhar. A gente não pode olhar para esse mundo. Já falei aqui em alguns áudios atrás, né? Em mais de um áudio atrás, que o apóstolo João escreve lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 até o 17, mas o versículo 16 vai falar a respeito dos desejos dos olhos, dos desejos da carne e de ostentação de bens. E que isso pertence ao mundo. Então, nós precisamos cada vez mais nos desapegar das coisas desse mundo. Nós precisamos amar as pessoas e usar as coisas, algo que eu já falei aqui também em um dos áudios passados. Então nós precisamos amar as pessoas e usar as coisas, e não amar as coisas e usar as pessoas para que a gente venha obter essas coisas que amamos. Nosso olhar não pode estar voltado para as coisas desse mundo. Isso não significa que nós não possamos ter as coisas desse mundo, mas que nós não devemos ser apegados às coisas desse mundo, porque isso tudo vai ficar. Por isso que Jesus fala em Mateus 6,24, que nós devemos acumular, 24 não, lá a partir do versículo 22, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 22, que a gente precisa acumular os tesouros nos céus e não nesse mundo, porque aqui a traça corrói, os ladrões roubam, então precisamos ajuntar tesouros nos céus. Então, a palavra que eu quero trazer para vocês hoje, o que eu quero compartilhar com vocês nesse pequeno estudo aqui de hoje, é que você venha saber como anda a sua fé. Faça uma autoanálise. Paulo fala 2 vezes, né? A primeira vez está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, e a segunda vez em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, para nós analisarmos a nós mesmos. Então eu quero abrir aqui em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, porque eu gosto muito desse texto, que vai falar... examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos, não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Então examine-se a si mesmo e veja como que anda a sua fé, e se, como diz Paulo aqui no versículo 3, se a sua fé tem crescido cada vez mais. Pense nisso. E que o Senhor te abençoe.